A friagem cortante de São Paulo, vinda do centro, atravessava o casaco desbotado de Evelyn como uma navalha. Cada rajada, uma lembrança dos incontáveis sacrifícios que ela havia feito na última década. Ela segurava firme o envelope fino contra o peito, sentindo o cheque precioso dentro. Uma verba governamental para professores mal remunerados que significava mais para ela do que ouro. Seus sapatos gastos por anos de idas e vindas entre salas de aula e aulas de reforço extracurricular rangiam contra o piso de mármore do Banco do Brasil, ao entrar, grata pelo calor, mas não pelos olhares que a seguiam por causa de sua aparência. Simples. O interior opulento do banco parecia zombar de sua pobreza. Lustres de cristal lançando arco-íris sobre as colunas de mármore, luminárias de latão polido brilhando sob uma iluminação perfeita, e o zumbido suave do ar-condicionado, que provavelmente custava mais por dia do que suas contas mensais. Ela tinha pegado 3 ônibus e gasto seus últimos R$ 20 em passagem só para fazer aquela viagem, sobrando-lhe quase nada para o almoço. Mas aquele cheque, R$ 7.800 em dinheiro de subvenção especificamente destinado a professores, como ela, mudaria tudo. Ela finalmente poderia consertar o telhado com goteiras de seu pequeno apartamento, substituir as lentes rachadas de seus óculos de leitura desatualizados, talvez até comprar vegetais frescos em vez de viver de miojo. E sanduíches de pasta de amendoim. Evelyn se aproximou do balcão de mármore, onde uma jovem caixa com cabelo perfeitamente penteado e unhas impecáveis mal ergueu os olhos da tela do computador. Ela colocou o cheque e sua carteira de identidade surrada no balcão, com as mãos trêmulas, ciente de que o envelope em que o carregava era de um cartão de aniversário reutilizado, as bordas macias pela idade e manuseio. A expressão da caixa mudou sutilmente ao ler o valor, suas sobrancelhas se levantando levemente antes que ela se virasse para sussurrar algo para sua colega. Minutos se passaram em um silêncio desconfortável, enquanto Evelyn esperava, observando. Como outros clientes, homens em ternos caros, mulheres carregando bolsas de grife, eram recebidos calorosamente e atendidos imediatamente. Ela olhou ao redor do banco, notando como o comportamento da equipe mudava, com base em sua avaliação do valor de cada cliente. Um empresário com abotoaduras de ouro foi imediatamente escoltado para um escritório privativo, recebendo café e doces de uma bandeja de prata. Uma mulher com pérolas foi tratada como Dona Wellington e garantiu que sua transação seria tratada pessoalmente pela gerente. Senhora? A voz da caixa quebrou suas observações. Vou precisar verificar isso com minha supervisora. Antes que Evelyn pudesse responder, uma mulher elegantemente vestida apareceu ao lado da estação da caixa. Vitória Reis usava um terno cinza chumbo que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Evelyn. Seu cabelo castanho avermelhado preso em um coque severo que combinava com sua expressão. Sua maquiagem era impecável, cada linha e sombra projetada para transmitir autoridade e sucesso. Os brincos de diamantes em suas orelhas capturaram a luz quando ela se inclinou para examinar o cheque, sua boca de lábios vermelhos franzindo em desaprovação. Há algum problema? Evelyn perguntou, sua voz suave, mas firme. Ela havia aprendido há muito tempo a falar com dignidade silenciosa, mesmo quando confrontada com desrespeito. Vitória não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela pegou o cheque, segurando-o contra a luz como se estivesse procurando sinais de falsificação. Onde exatamente a senhora conseguiu este cheque? É uma verba federal para educadores, explicou Evelyn, pegando em sua bolsa a papelada oficial. A própria bolsa era uma pechincha de 5 anos atrás, seu couro sintético rachado nas alças, por uso constante. Sou professora na rede pública de São Paulo há 27 anos. A carta de concessão foi impressa em papel timbrado do governo, completa com selos e assinaturas oficiais. Mas Vitória mal olhou para ela antes de deixá-la de lado. Tivemos vários incidentes ultimamente envolvendo documentos fraudulentos. Tenho certeza de que a senhora entende nossa necessidade de cautela. Evelyn assentiu, embora algo no tom de Vitória a fizesse sentir que ela já havia sido julgada
e considerada inadequada. Claro, agradeço sua atenção. A senhora precisará esperar um pouco enquanto verificamos. Estamos bastante ocupados esta tarde. Vitória gesticulou vagamente para uma fileira de cadeiras, com aparência desconfortável contra a parede, a maneira do banco de lidar com clientes que considerava menos importantes. Quando Evelyn se moveu para onde foi direcionada, ela captou fragmentos da conversa sussurrada de Vitória com a caixa. Palavras como suspeito e não se encaixa no perfil chegaram a seus ouvidos, cada frase uma pequena lâmina em sua dignidade. Ela se acomodou na cadeira de plástico duro, suas costas imediatamente protestando. Ela não comia desde o café da manhã, uma torrada com o resto de sua margarina, e agora a sensação de vazio em seu estômago amplificava seu desconforto crescente. O tempo passou com uma lentidão excruciante. Evelyn observou o ritmo dos negócios do banco, notando como outros clientes eram atendidos com eficiência, enquanto ela permanecia esquecida em seu canto. Um jovem casal foi atendido em minutos. Seu pedido de empréstimo imobiliário acelerado, com sorrisos e congratulações. Um homem idoso recebeu uma cadeira enquanto preenchia seus formulários, cada necessidade sua antecipada e atendida com cortesia. Ela estudou seu reflexo no latão polido de um pilar próximo, vendo o que Vitória via. Fios grisalhos em um cabelo que não era cortado profissionalmente há mais de um ano. Rugas de preocupação gravadas profundamente por inúmeras noites sem dormir gastas corrigindo provas ou preocupada com seus alunos. Roupas que viram muitos anos de remendos e lavagens cuidadosas. Suas mãos outrora macias e elegantes quando era jovem e sonhava com futuros diferentes. Agora ostentavam as calosidades e manchas de tinta de 3 décadas de educação. A humilhação queimava em seu peito, uma sensação familiar à qual ela se acostumara demais ao longo dos anos. Havia o gerente do supermercado que questionara seus vales-refeição, o proprietário que a fez esperar horas antes de aceitar seu cheque de aluguel, o consultório médico que pedira o pagamento antecipado porque duvidavam de seu seguro. Cada incidente havia minado seu senso de valor, fazendo-a sentir-se como uma estranha em sua própria comunidade. Uma comoção perto da entrada chamou sua atenção. Um homem alto em um sobretudo caro entrou pelas portas, claramente com pressa, seu telefone pressionado contra a orelha, enquanto conduzia o que parecia ser uma importante ligação comercial. Ele se movia com a marcha confiante de alguém acostumado a comandar, sua voz carregando a autoridade de alguém que esperava ser ouvido e obedecido. Sim, diga ao escritório de Tóquio que estarei lá pela manhã, ele dizia. A aquisição precisa ser finalizada antes de... Ele parou no meio da frase, seu telefone baixando lentamente de sua orelha, quando seu olhar se fixou em algo do outro lado do saguão. Sua expressão mudou completamente, confusão e reconhecimento em guerra, em suas feições, quando ele olhou para a mulher sentada sozinha perto da parede. Senhorita Evelyn. A voz era mais grave agora, mais profunda com a maturidade, mas algo em sua cadência a transportou de volta 30 anos para uma pequena sala de aula onde um menino com dificuldades finalmente pronunciou seu nome corretamente pela primeira vez. Ela olhou para cima, seus olhos cansados se arregalando quando o reconhecimento surgiu. Dário. O nome saiu como pouco mais que um sussurro, seguido por uma inspiração mais forte. Dário Matos. O homem, obviamente bem-sucedido agora, irradiando a confiança que o dinheiro e a posição trazem, atravessou o saguão, seus sapatos de couro italiano batendo contra o mármore. De perto, ela pôde ver o menino que ela já conhecera em seus traços. Os mesmos olhos gentis, agora cercados por linhas de expressão, o mesmo sorriso ligeiramente torto que havia se iluminado quando ele finalmente dominou uma passagem de leitura particularmente difícil. O que você está fazendo aqui? Mais importante, por que está sentada sozinha? Sua voz carregava uma ponta agora, enquanto ele olhava ao redor, absorvendo a situação com a avaliação afiada de alguém treinado para notar detalhes. Antes que ela pudesse explicar completamente, Vitória apareceu ao seu lado, sua maneira, completamente transformada.
Senhor Matos, eu não esperava vê-lo até amanhã, que bom revê-lo. Por quê? Perguntou Dário, sua voz diminuindo para um silêncio perigoso. A dona Evelyn está sentada naquela cadeira em vez de ser atendida. O sorriso de Vitória vacilou ligeiramente. Bem, houve alguns problemas de verificação com o pool, depósito dela. O valor parecia incomum dadas as circunstâncias. Circunstâncias. As sobrancelhas de Dário se ergueram. Que circunstâncias seriam essas? O cheque é de quase 8.000 reais, e ela... Vitória gesticulou vagamente para a aparência de Evelyn. Pareceu prudente ser muito cautelosa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Evelyn podia ver a mandíbula de Dário se contraindo, como costumava fazer quando ele estava tentando controlar sua raiva quando criança. Mas agora, em vez dos acessos de raiva frustrados da juventude, sua raiva era fria e controlada, muito mais intimidadora do que qualquer grito poderia ter sido. Esta mulher, disse ele, sua voz ecoando claramente pelo saguão de repente quieto, me ensinou a ler quando todos os outros haviam desistido de mim. Ela ficava depois da escola todos os dias por 2 anos, trabalhando comigo quando eu não conseguia diferenciar B de D. O rosto de Vitória empalideceu, mas Dário continuou, sua voz ficando mais forte a cada palavra. Quando meu pai foi embora e minha mãe desmoronou, Dona Evelyn veio ao nosso apartamento com mantimentos de sua própria cozinha. Ela escreveu cartas para a companhia de eletricidade quando ameaçaram cortar nossa energia. Ela comprou roupas para mim para a escola quando as minhas eram muito pequenas, dizendo a todos que eram roupas doadas do meu sobrinho para que eu não ficasse envergonhado. Evelyn sentiu lágrimas em seus olhos quando as memórias voltaram. Memórias que ela valorizava, mas nunca havia contado a ninguém. Ela se lembrou daquele menininho que ia à escola faminto com mais frequência do que não, que chegava com hematomas que ele era orgulhoso demais para explicar, que lutava tanto com a leitura que outros professores queriam rotulá-lo como deficiente de aprendizado. Quando finalmente me formei no ensino médio, mal, mas eu consegui, ela me ajudou a me inscrever no colégio comunitário. Ela me levou para entrevistas quando eu não tinha carro. Ela revisou meus pedidos de transferência para a Universidade de São Paulo. Ela acreditou em mim quando eu não conseguia acreditar em mim mesmo. Todo o banco ficou em silêncio agora, todas as conversas interrompidas quando as pessoas se voltaram para ouvir. Vitória parecia que queria desaparecer no chão de mármore. Então vou perguntar de novo, continuou Dário, seus olhos nunca deixando o rosto de Vitória. Por que a dona Evelyn está sentada naquela cadeira em vez de ser tratada com o respeito que merece? A boca de Vitória abriu e fechou como um peixe fora d'água. Nós estávamos apenas... Protocolo padrão? Protocolo padrão. Dário se aproximou, sua voz caindo ainda mais baixa. Julgar alguém por seu casaco em vez de seu caráter. Presumir que uma professora, uma servidora pública que dedicou sua vida à educação de crianças, não poderia ter um cheque legítimo? Ele se virou para encarar a multidão reunida, sua voz subindo agora. Todos veem esta mulher. Esta é a dona Evelyn Patterson. Ela lecionou na Escola Municipal Lincoln por mais de 25 anos antes que os cortes no orçamento forçassem a escola a combinar turmas e reduzir a equipe. Ela ensinou centenas de alunos. Gastou seu próprio dinheiro em materiais de sala de aula. Ficou até tarde todos os dias para ajudar crianças que precisavam de atenção extra. Virando-se para Vitória, sua expressão se endureceu. E você? Olhou para ela e viu o quê? Uma potencial fraude? Alguém que não merecia cortesia básica? Vitória gaguejou uma tentativa de desculpas, mas Dário levantou a mão para silenciá-la. Dona Evelyn, disse ele, sua voz gentil quando se virou para sua ex-professora. Você não precisa depositar aquele cheque. Confusão obscureceu. Seus traços. Eu não entendo. Aquela verba é maravilhosa e você absolutamente a merece, mas não é suficiente. Ele enfiou a mão no paletó, tirando seu telefone. Estou transferindo 50.000 reais para sua conta agora mesmo. Considere uma entrada no que eu lhe devo. Dário, não. Evelyn se levantou rapidamente, sua mão alcançando-o. Eu não posso aceitar. Você pode, e você vai. Seu tom não admitia discussão. Você me deu uma base quando eu não tinha nenhuma.
Você me ensinou que eu valia alguma coisa quando o mundo dizia o contrário. Tudo o que conquistei começou em sua sala de aula. Ele gesticulou ao redor do banco, opulento. Eu sou o CEO deste banco, Dona Evelyn, presidente do conselho. Este edifício inteiro me pertence, e todos nele trabalham para mim. O choque em cada rosto era palpável. Vitória parecia que ia desmaiar. Com efeito imediato, anunciou Dário para a sala, estamos estabelecendo o Fundo de Educadores Evelyn Patterson. 5 milhões de reais em verbas para professores que vão além, administrados aqui mesmo nesta agência. Ele se virou para Vitória, cuja carreira estava prestes a terminar, e ambos sabiam disso. Quanto a você, Sra. Reis, você está demitida. A segurança irá escoltá-la para fora. Seu pagamento final será enviado por correio. Vitória abriu a boca para protestar, mas 2 seguranças já estavam se aproximando. Enquanto a conduziam para longe, Dário gritou atrás deles. Certifique-se de que ela saia pela porta da frente. Quero que todos vejam que, no meu banco, honramos aqueles que ensinam nossos filhos. A multidão irrompeu em aplausos quando Vitória desapareceu pela entrada, seus saltos batendo em uma rápida retirada contra o mármore. Várias pessoas estavam chorando abertamente, comovidas pela reviravolta dramática que haviam testemunhado. Dário se virou para Evelyn, sua expressão suave agora, mostrando vislumbres daquele menininho que ela já conhecera. Venha comigo para o meu escritório. Temos 30 anos para colocar o papo em dia e quero saber sobre cada aluno que você ajudou desde que eu saí da sua sala de aula. Enquanto eles caminhavam em direção ao elevador privativo, a mente de Evelyn girava com a impossibilidade de tudo. A leitora com dificuldades com quem ela havia trabalhado com tanta paciência havia se transformado naquele homem poderoso que comandava respeito e riqueza além de sua imaginação. No entanto, em seus olhos, ela ainda podia ver aquele menino, ansioso que finalmente conseguiu ler sua primeira frase completa em voz alta. O elevador subiu silenciosamente para o andar executivo, onde janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica do horizonte de São Paulo. O escritório de Dário era um estudo em elegância discreta, mesa de mogno, cadeiras de couro, paredes alinhadas com diplomas e prêmios. Mas o que chamou a atenção de Evelyn foi uma foto emoldurada em sua mesa, sua turma da 4ª série de 30 anos atrás. Você guardou isso? Ela perguntou, tocando a moldura suavemente. Esteve em todas as mesas que já tive, respondeu. Ele. Uma lembrança de onde eu vim e quem acreditou em mim primeiro. Enquanto se acomodavam em cadeiras confortáveis perto da janela, Dário serviu 2 xícaras de café de uma máquina cara, adicionando creme do jeito que ela gostava tantos anos atrás, quando ela compartilhava sua garrafa térmica com ele durante o recreio. Conte-me tudo, disse ele, inclinando-se para a frente com a mesma ânsia que demonstrara quando criança, quando ela prometeu ler uma história para ele. O que aconteceu depois que eu me formei? Como você acabou lutando tanto? Evelyn sentiu o peso dos anos pressionando-a enquanto ela começava a falar, mas pela primeira vez em décadas, ela se sentiu verdadeiramente ouvida. Ela contou a ele sobre os cortes orçamentários que haviam eliminado os programas de arte que ela amava, sobre as turmas que aumentaram até que a atenção pessoal se tornou impossível, sobre o uso de seu próprio dinheiro para suprimentos até que suas economias diminuíssem para nada. Ela falou sobre outros alunos como ele, crianças de lares desestruturados, que precisavam de ajuda extra, paciência extra, amor extra. Ela descreveu ficar até tarde para dar aulas particulares a crianças cujos pais trabalhavam em vários empregos, passando os fins de semana corrigindo provas e planejando aulas, comprando casacos de inverno para alunos que iam à escola tremendo de frio. Continuei ensinando porque acreditava, ainda acredito, que toda criança merece alguém que veja seu potencial. Mas, em algum momento, o mundo parou de valorizar os professores. Tornamo-nos descartáveis, substituíveis. Vi colegas se esgotarem e partirem. Vi educadores jovens e brilhantes desistirem antes mesmo de começar. Dário ouviu cada palavra, sua fachada de empresário de sucesso caindo para revelar o homem emocional por baixo. Quando ela terminou, havia lágrimas em seus olhos.
Você nunca parou, disse ele em voz baixa, mesmo quando isso te custou tudo. O que mais eu poderia fazer? Aquelas crianças precisavam de mim, e hoje eu posso retribuir o favor. Ele se levantou, caminhando até sua mesa e apertando um botão em seu telefone. Sarah, traga as informações. Dá conta da Dona Patterson e a papelada para o estabelecimento do Fundo de Educadores. Além disso, ligue para a imprensa. Quero que todos os veículos de notícias de São Paulo saibam disso. Dário, isso é demais, protestou Evelyn. Eu nunca fiz o que fiz por reconhecimento ou recompensa. Eu sei, respondeu ele. É exatamente por isso que você merece ambos. Você já passou ou conheceu alguém que passou por algo semelhante? Me diga nos comentários abaixo. Nas semanas seguintes, a vida de Evelyn se transformou de maneiras que ela nunca ousara imaginar. A Folha de São Paulo publicou uma matéria de capa sobre a professora cujo ex-aluno se tornou um dos CEOs mais poderosos da cidade. As emissoras de notícias locais clamavam por entrevistas, cada uma exibindo o poder da educação dedicada e o impacto transformador que um professor atencioso poderia ter. Mas além da atenção da mídia, a verdadeira mudança estava enraizando-se. O Fundo de Educadores Evelyn Patterson recebeu doações de todo o país. Professores compartilhando histórias de suas próprias lutas, líderes empresariais lembrando-se dos educadores que moldaram suas vidas, pais gratos por aqueles que ajudaram seus filhos a ter sucesso. Evelyn se viu no centro de um movimento que ela nunca teve a intenção de iniciar. Compromissos de palestras preencheram seu calendário, pois escolas, conferências e organizações solicitaram sua presença. Ela falou sobre suas experiências com carinho e humor, nunca amargurada, apesar de suas lutas, sempre se concentrando na alegria que havia encontrado no ensino e na esperança que mantinha para o futuro da educação. O fundo forneceu mais do que dinheiro. Ele criou uma rede de apoio para educadores em todo o país. Os professores podiam se candidatar não apenas a materiais de sala de aula ou assistência pessoal, mas também a desenvolvimento profissional, sabáticos para obter graus avançados ou verbas para implementar programas inovadores em suas escolas. Dário havia cumprido sua promessa de honrá-la, mas, mais importante, ele havia usado sua posição para destacar o papel fundamental que os professores desempenhavam na sociedade. O próprio banco se tornou um lugar diferente, com fotos de educadores homenageados exibidas de forma proeminente em cada agência, citações sobre ensino exibidas em telas digitais e políticas, garantindo que qualquer pessoa na educação recebesse tratamento preferencial e serviços especiais. A reunião no escritório da cobertura aconteceu 6 meses depois daquele dia que mudou sua vida no banco. Evelyn sentou-se em frente a Dário em sua sala de conferências particular, ainda se acostumando com seu papel como diretora do fundo, uma posição que veio com um salário maior do que ela jamais havia sonhado ser possível. Eles estavam revisando as inscrições para a segunda rodada de concessões do fundo quando a assistente de Dário bateu na porta. Senhor, a equipe do documentário está pronta para o senhor. As bochechas de Evelyn coraram. Ainda não consigo acreditar que eles estão fazendo um filme sobre tudo isso. Sobre você, corrigiu Dário. E eles deveriam. Sua história precisa ser contada, não apenas pelo que aconteceu naquele banco, mas por cada dia que você passou naquela sala de aula mudando vidas. Enquanto se preparavam para a entrevista, Evelyn refletiu sobre como sua vida havia se tornado surreal. A mesma mulher que se preocupava em conseguir mantimentos agora tinha segurança financeira, além de seus sonhos mais loucos. A professora, que havia sido ignorada e dispensada, agora era destaque em capas de revistas e convidada para falar em conferências de prestígio. Mas talvez a mudança mais significativa fosse menos tangível. Professores em todo o país entraram em contato para compartilhar suas próprias histórias, inspirados por seu exemplo a persistir apesar das dificuldades. Os pais começaram a ver os educadores de forma diferente, defendendo com mais força melhores salários e condições de trabalho. Os alunos que antes consideravam seus professores garantidos começaram a expressar apreço de forma mais aberta. A equipe do documentário montou seus equipamentos enquanto Evelyn e Dário se sentavam.
A entrevistadora, uma jornalista experiente que cobriu histórias de interesse humano por décadas, sorriu calorosamente ao revisar suas anotações. Dona Evelyn, Sr. Matos, obrigado por concordarem em falar conosco hoje. Essa história emocionou pessoas em todo o mundo. O senhor pode nos dizer como é ter passado daquele dia difícil no banco para este momento? Evelyn olhou para Dário, vendo não o CEO poderoso, mas o menino que outrora lutara para ler frases simples. Parece um sonho, honestamente, mas se minha história puder ajudar outros professores a se sentirem valorizados, se puder mudar a forma como tratamos os educadores, neste país, então, cada momento difícil valeu a pena. Dário concordou com a cabeça. O que aconteceu naquele dia não foi apenas sobre uma professora sendo maltratada, foi sobre uma sociedade que havia perdido de vista o que realmente importa. Dona Evelyn não apenas me ensinou a ler, ela me ensinou a enxergar além das circunstâncias, a valorizar o caráter acima da aparência, a nunca desistir de alguém que está em dificuldades. A entrevista continuou por horas, cobrindo todos os aspectos de sua história. Eles falaram sobre as questões sistêmicas que a educação enfrenta, a importância de apoiar os professores e o efeito cascata que a bondade de uma pessoa pode ter ao longo de décadas. Quando a equipe guardou seus equipamentos, o telefone de Dário tocou com uma mensagem de texto. Ele sorriu ao lê-la e, em seguida, mostrou a tela para Evelyn. Minha filha, explicou ele. Ela está em seu primeiro ano de magistério agora. Diz que imprime uma citação sua todas as manhãs e a coloca na porta da sala de aula. Os olhos de Evelyn brilharam. Que citação! Toda criança que entra pela sua porta é o mundo inteiro de alguém. Trate-a de acordo. Eu não me lembro de ter dito isso. Você pode não se lembrar de ter dito isso, mas eu me lembro de ter ouvido. No meu primeiro dia em sua sala de aula, quando eu estava apavorado e com certeza iria falhar novamente. Você se ajoelhou na minha altura e disse exatamente essas palavras. O peso de seu legado se estabeleceu em Evelyn como um abraço caloroso. Cada noite em claro corrigindo provas, cada real gasto de seu próprio bolso, cada momento de paciência com uma criança em dificuldades, tudo isso levou a essa multiplicação de impacto que se estendeu muito além do que ela poderia ter imaginado. Naquela noite, Evelyn voltou para seu apartamento reformado, o mesmo onde ela morava há anos, mas agora completamente transformado. O telhado com goteiras havia sido consertado, é claro, mas Dário havia insistido em muito mais. Novos pisos de madeira brilhavam sob seus pés. Eletrodomésticos modernos zumbiam eficientemente na cozinha e estantes embutidas continham sua crescente coleção de textos e romances educacionais. Mas sua adição favorita era o pequeno escritório onde ela trabalhava nas inscrições do fundo. Ali, cercada por fotos de alunos do passado e do presente, ela revisava os pedidos de assistência e tomava decisões que mudariam vidas. Cada inscrição contava uma história. Professores lutando para sustentar suas próprias famílias enquanto se dedicavam de corpo e alma às suas salas de aula. Educadores em distritos rurais trabalhando com materiais desatualizados, recém-formados, afogados em empréstimos estudantis, enquanto tentavam fazer a diferença. Uma batida em sua porta interrompeu seu trabalho. Ela abriu a porta e encontrou a Dona Chen, sua vizinha idosa, segurando um prato de biscoitos caseiros. Vi as luzes acesas. Até tarde de novo, disse Dona Chen com um sorriso cúmplice. Você trabalha demais mesmo agora. Principalmente agora, respondeu Evelyn, aceitando os biscoitos com gratidão. Há tanto para fazer, tantas pessoas para ajudar. Dona Chen entrou, olhando em volta do espaço transformado. Sabe, em todos os anos que você morou aqui antes, eu nunca a ouvi reclamar. Nenhuma vez, mesmo quando eu sabia que você estava com dificuldades. Isso diz muito sobre seu caráter. Elas se sentaram juntas na sala de estar, compartilhando biscoitos e chá, enquanto Dona Chen contava fofocas do prédio e Evelyn descrevia seus projetos mais recentes com o fundo. Foi um simples momento de conexão que a lembrou de que o sucesso não havia mudado quem ela era no fundo. A celebração do primeiro aniversário aconteceu no grandioso salão de festas do hotel mais prestigioso de São Paulo. Quase 500 pessoas compareceram. Professores que receberam verbas,
administradores cujas escolas foram transformadas, alunos cujas vidas foram mudadas e líderes empresariais que foram inspirados a apoiar a educação. Evelyn ficou no pódio, olhando para rostos que representavam esperança, mudança e possibilidade. Atrás dela, uma tela enorme exibia fotos do primeiro ano do fundo. Salas de aula equipadas com nova tecnologia, professores cursando pós-graduação, programas inovadores alcançando comunidades carentes. Quando entrei naquele banco, há um ano, ela começou, sua voz ecoando claramente pela sala silenciosa. Eu carregava mais do que um cheque. Eu carregava o peso de 27 anos de ensino, as dificuldades de minha profissão e a esperança de que a educação ainda pudesse transformar vidas. Ela fez uma pausa encontrando Dário na plateia, sentado com sua esposa e filha, todos radiantes de orgulho. Aprendi naquele dia que às vezes nossos momentos mais sombrios podem se tornar portas de entrada para algo extraordinário. Mas, mais importante, fui lembrada de que as sementes que plantamos como professores nunca param de crescer. Podemos nem sempre ver a colheita, mas ela está lá, enraizando-se em lugares que nunca imaginamos. Os aplausos foram estrondosos, mas Evelyn levantou a mão para continuar. Este fundo ajudou centenas de professores em seu primeiro ano. Mas nosso trabalho está apenas começando. Toda criança merece um professor que acredite nela. Todo educador merece ser valorizado e apoiado. Toda sala de aula deve ser um lugar onde os sonhos ganham vida. Ela gesticulou para a tela atrás dela, mostrando agora uma foto de sua turma atual da 4ª série. Uma nova posição de ensino que ela havia assumido em meio período em uma escola em um bairro carente. Algumas pessoas perguntam por que voltei para a sala de aula quando poderia estar sentada confortavelmente. A resposta é simples. Este é o meu lugar. Não em salas de reunião ou na televisão, mas com crianças que precisam saber que alguém acredita nelas. Suas palavras finais levaram a multidão a seus pés. Ensinar não é apenas uma profissão, é uma vocação. É a coragem de ver potencial em cada criança, mesmo quando elas não conseguem vê-lo em si mesmas. É a determinação de persistir quando outros desistiriam. É a fé de que a luta de hoje é a história de sucesso de amanhã. Depois que o programa formal terminou, Evelyn circulou pela multidão, cumprimentando os professores que haviam voado de todo o país só para agradecer. Cada conversa a encheu de alegria e renovado propósito. Ela ouviu história após história de vidas transformadas, programas criados, crianças alcançadas. Perto do final da noite, quando a multidão começou a diminuir, uma jovem se aproximou dela hesitante. Ela tinha acabado de sair da faculdade. Sua carteira de professora dizia Escola Municipal Roosevelt, 1ª série. Dona Evelyn, sou Emily Johnson. Recebi uma de suas verbas no mês passado. Ah, sim. O rosto de Evelyn se iluminou com reconhecimento. O programa de alfabetização para alunos de inglês. Como está indo? Além dos meus sonhos mais selvagens. Mas não é por isso que eu queria falar com a senhora. A voz de Emily tremeu um pouco. No dia em que li sobre o que aconteceu com a senhora naquele banco, eu estava pronta para desistir. Eu estava ensinando há 2 anos, usando meus cartões de crédito para comprar materiais, trabalhando à noite em uma cafeteria só para sobreviver. Eu me sentia tão desanimada, tão desvalorizada. Ela fez uma pausa, recompondo-se. Ler sua história me lembrou por que me tornei professora. Ver como a senhora nunca desistiu, apesar de tudo, me inspirou a continuar. E agora, com a verba, eu não estou apenas sobrevivendo, estou prosperando. Meus alunos estão lendo em níveis acima de sua série. Os pais estão se envolvendo. Toda a cultura da escola está mudando. Lágrimas escorreram pelos rostos das 2 mulheres enquanto se abraçavam. Ao redor delas, cenas semelhantes aconteciam enquanto os professores se conectavam, compartilhando suas histórias e extraindo forças uns dos outros. Dário apareceu ao lado delas, seus próprios olhos marejados. É exatamente isso que a dona Evelyn pretendia, disse ele para Emily. Não apenas dar dinheiro, mas lembrar os professores de seu valor, seu impacto, sua importância. Quando a noite chegou ao fim,
Evelyn ficou na varanda do hotel, olhando para o horizonte de São Paulo, cintilando na escuridão. A cidade que antes parecia tão indiferente às suas lutas, agora parecia ser o lar de um movimento que estava mudando a forma como a sociedade via a educação. Algum arrependimento? Dário perguntou, juntando-se a ela na grade. Ela considerou a pergunta seriamente. Nenhum sobre o trabalho. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se aquele dia no banco tivesse sido diferente, se eu simplesmente tivesse depositado o cheque e ido embora. Mas então, eu me lembro. Aquele dia não. Foi sobre o dinheiro. Foi sobre reconhecimento, respeito, dignidade. Coisas que os professores merecem todos os dias, não apenas quando seus ex-alunos se tornam bem-sucedidos. Você deu isso a milhares de professores agora. Nós demos isso, ela corrigiu. Nada disso seria possível sem o seu sucesso, sua plataforma, seu compromisso em mudar as coisas. Ficaram em silêncio confortável por um momento, antes que Dário falasse novamente. Tenho uma confissão. Aquele dia em que entrei no banco, não foi acidental. Eu estava tentando te encontrar há anos, querendo te agradecer apropriadamente. Minha assistente finalmente te localizou, e eu estava indo ao banco especificamente para pedir que eles organizassem uma reunião. Evelyn se virou para encará-lo surpresa. Você estava me procurando? Por 5 anos, cada sucesso que alcancei, cada marco que atingi, eu queria compartilhar com a pessoa que tornou isso possível. Quando te vi sentada naquela cadeira, sendo tratada com tanto desrespeito, partiu meu coração e me enfureceu ao mesmo tempo. Então foi por isso que você reagiu tão fortemente. Eu não podia deixar ninguém te tratar daquela maneira. Você me deu dignidade quando eu não tinha nenhuma. Você viu valor em mim quando outros viram uma causa perdida. Eu tinha que garantir que você recebesse o mesmo tratamento. Eles observaram as luzes de um avião piscarem no céu noturno, seus passageiros alheios à história que se desenrolava abaixo deles. Em algum lugar da cidade, os professores estavam preparando lições para amanhã, ficando acordados até tarde para corrigir provas, gastando seu próprio dinheiro em materiais para seus alunos. Mas agora eles o faziam sabendo que não eram invisíveis, não eram esquecidos, não estavam sozinhos. O capítulo final de nossa história começa 2 anos depois, quando Evelyn se preparava para a aposentadoria da sala de aula pela última vez. Aos 73 anos, ela se sentia pronta para se concentrar inteiramente na fundação, que havia crescido além de toda a imaginação. Escritórios regionais agora operavam em 12 estados, atendendo milhares de professores anualmente. Parcerias corporativas forneciam financiamento sustentável, e um programa de mentoria conectava educadores experientes com aqueles que estavam apenas começando suas carreiras. Seu último dia na Escola Municipal Roosevelt foi tudo o que um professor poderia esperar. Alunos atuais e ex-alunos lotaram o auditório, junto com pais, colegas e membros da comunidade. As paredes exibiam décadas de cartas de agradecimento, fotos de sucessos de alunos e obras de arte de inúmeras crianças cujas vidas ela havia tocado. O diretor da escola, Dr. Williams, se levantou para falar para a multidão. Em meus 30 anos de educação, nunca vi uma professora mais amada ou mais impactante do que a Dona Evelyn. Ela poderia ter se aposentado depois do que aconteceu. No banco, poderia ter aproveitado seu sucesso com conforto. Em vez disso, ela optou por retornar à sala de aula, para continuar ensinando, para continuar lutando por cada criança que entrava por sua porta. Um por um, alunos e ex-alunos pegaram o microfone para compartilhar o que Evelyn havia significado para eles. Havia Michael, que lutara com autismo até que Evelyn criasse estratégias de aprendizado especiais só para ele, agora estudando engenharia no ITA. Sarah, cuja situação familiar havia sido caótica, lembrou como Evelyn havia fornecido estabilidade e incentivo. Ela agora era assistente social, ajudando outras crianças em risco. James, que tinha um problema comportamental, creditou a Evelyn por ver, além de sua raiva, a criança ferida por baixo. Ele havia se tornado um conselheiro especializado em trauma. Mas talvez a homenagem mais comovente tenha vindo de Antônio,
Um menino de sua turma atual que chegou a São Paulo há 6 meses, sem falar inglês e traumatizado pela jornada de imigração de sua família. Dona Evelyn não só me ensinou palavras, disse ele hesitante ao microfone. Ela me ensinou que eu pertenço aqui. Ela me ensinou que meus sonhos também são reais. Quando Evelyn finalmente se levantou para falar, os aplausos duraram quase 5 minutos. Ela esperou pacientemente, sorrindo através das lágrimas, com as mãos dobradas calmamente à sua frente. Obrigada a todos por esta incrível honra. Ela começou, sua voz forte apesar da emoção. Mas devo dizer, a honra tem sido minha. Cada um de vocês, cada aluno que ensinei, cada pai com quem trabalhei, cada colega com quem aprendi, todos vocês também foram meus professores. Ela olhou para a multidão de rostos, vendo não apenas o momento presente, mas a acumulação de 40 anos de educação. Ensinar me escolheu muito antes de eu escolhê-lo. Tem sido a vida mais desafiadora e gratificante que eu poderia imaginar. Houve momentos em que questionei se eu estava fazendo a diferença, se alguém notava ou se importava. Seu olhar encontrou Dário na plateia, agora acompanhado por sua filha, que se tornou uma educadora apaixonada, continuando o ciclo de inspiração. Mas aprendi que plantamos sementes todos os dias como professores. Podemos nem sempre vê-las crescer, mas elas crescem. Elas se tornam médicos e advogados, mecânicos e artistas, pais e professores. Elas se tornam pessoas que se lembram da bondade, que transmitem encorajamento, que acreditam no potencial dos outros. Ela fez uma pausa, reunindo seus pensamentos. Os acontecimentos no banco há 2 anos mudaram minha vida de maneiras que eu nunca esperava. Mas eles também me ensinaram algo importante. Nosso valor não é determinado por como os outros nos veem, mas pela verdade de quem somos e o que contribuímos. Todo professor nesta sala é valioso, importante, insubstituível. A plateia prestou atenção em cada palavra enquanto ela continuava. Estou me aposentando da sala de aula, mas não estou me aposentando do ensino. Através da fundação, através da mentoria de novos educadores, através da partilha de nossas histórias, continuarei lutando por professores e alunos em todos os lugares. Porque a educação não é apenas transmitir conhecimento. É sobre acender a curiosidade, construir confiança e mostrar a cada criança que ela importa. Suas palavras finais ressoaram pelo auditório. Aos meus colegas professores, nunca se esqueçam do poder que vocês têm. Cada lição que você ensina, cada palavra gentil que você diz, cada momento de paciência que você demonstra, tudo. Isso se irradia de maneiras que você talvez nunca conheça totalmente. Você está plantando florestas de possibilidades, jardins de esperança, campos de sonhos. Ela gesticulou para Antônio e seus outros alunos atuais. E aos meus queridos alunos passados e presentes. Vocês são minha maior conquista. Vocês são a prova de que ensinar importa, que o carinho faz a diferença, que a esperança nunca é desperdiçada. Levem adiante o que aprenderam, sejam gentis com os outros e lembrem-se, todos vocês têm o poder de mudar o mundo. Quando a cerimônia terminou e as pessoas começaram a socializar, compartilhando memórias e expressando gratidão, Evelyn notou uma comoção perto da entrada. Vitória Reis estava indecisa perto da porta, claramente debatendo se deveria entrar. Evelyn se desculpou da conversa que estava tendo e foi direto para sua antiga adversária. O rosto de Vitória era uma mistura de vergonha, arrependimento e hesitação. Dona Evelyn, começou Vitória, sua voz mal audível. Eu não tinha certeza se deveria vir. Fico feliz que tenha vindo, respondeu Evelyn com genuína cordialidade. Quero me desculpar há 2 anos, continuou Vitória, as palavras saindo em uma enxurrada. O que eu fiz foi errado, imperdoável. Eu a julguei com base na aparência, em suposições, em preconceitos que nem percebia que tinha. Perdi meu emprego, o que eu merecia, mas pior, não conseguia enxergar a pessoa que estava diante de mim. Evelyn ouviu pacientemente, vendo não na arrogante gerente do banco daquele dia, mas uma mulher carregando o peso de seus erros. Passei esses 2 anos aprendendo, crescendo, tentando entender por que agi dessa maneira,
continuou Vitória. Eu sou voluntária agora, em um centro de alfabetização. Estou tentando retribuir ser melhor. E é exatamente isso que importa, disse Evelyn, estendendo a mão para tocar o braço de Vitória. Todos cometemos erros. A questão é o que fazemos depois. Os olhos de Vitória se encheram de lágrimas. Eu não mereço seu perdão. O perdão não é sobre merecer, respondeu Evelyn gentilmente. É sobre cura, para ambas. Eu te perdoei há muito tempo, não para desculpar suas ações, mas para me libertar da raiva. Elas ficaram juntas na entrada, antigas adversárias, agora conectadas por humanidade e crescimento compartilhados. Ao seu redor, a celebração continuou, mas este momento tranquilo de reconciliação, de alguma forma, capturou o verdadeiro espírito do ensino. A crença de que as pessoas podem mudar, crescer e se tornarem melhores do que eram. Quando a noite chegou ao fim e os últimos convidados partiram, Evelyn ficou sozinha em sua sala de aula vazia pela última vez. Caixas continham seus pertences pessoais, fotos, livros, presentes feitos à mão por alunos. As paredes estavam nuas agora, prontas para o próximo professor que as encheria com novas memórias. Dário a encontrou lá, sentada em sua mesa, olhando pensativamente ao redor da sala. Segunda opinião? Ele perguntou, sentando-se em uma carteira de aluno que parecia comicamente pequena para sua estrutura alta. Nunca, ela respondeu com firmeza. Mas é difícil deixar um lugar que foi lar por tanto tempo. Cada arranhão nessas carteiras, cada mancha no tapete, todos eles contam histórias. A fundação precisa de sua atenção total agora. Estamos expandindo para escolas internacionais, lembra? Evelyn assentiu, a empolgação piscando em seus olhos apesar da melancolia da partida. Eu nunca imaginei quando você transferiu aquele dinheiro que estaríamos ajudando professores em 12 países. Milhares de educadores que agora podem se concentrar no ensino, em vez de se preocupar com as necessidades básicas. Eles se sentaram em silêncio confortável, observando o zelador varrer o corredor do lado de fora. Os sons familiares de uma escola vazia fora do horário, o zumbido das luzes, o distante barulho dos canos de aquecimento, o eco de passos, em breve seriam meras lembranças. Sabe qual é a melhor parte? Refletiu Evelyn. Não é o dinheiro, embora isso seja maravilhoso. É o reconhecimento. Os professores de todos os lugares estão sendo valorizados de maneiras que não foram há décadas. Os conselhos escolares estão aumentando os orçamentos, os pais estão mostrando mais apreço. A sociedade está finalmente entendendo o que sempre soubemos, que ensinar é uma das profissões mais importantes do mundo. Dário sorriu. Sua história começou algo, Dona Evelyn, mas o trabalho de sua vida é o que o sustenta. Uma batida na ombreira da porta os interrompeu. Dr. Williams entrou, seguido por Maria Santos, uma professora do 2º ano que assumiria a sala de aula de Evelyn. Maria tem um pedido, disse Dr. Williams com um sorriso. A jovem professora se aproximou nervosamente, segurando um pacote lindamente embrulhado. Dona Evelyn, sei que a senhora está levando seus pertences pessoais, mas eu estava me perguntando, a senhora poderia deixar algo para trás? Algo que represente seu legado aqui? Evelyn olhou ao redor da sala vazia, refletindo. Então, ela se levantou e foi até uma das caixas pegando uma pequena planta em vaso que ficara em sua janela por 15 anos. Ela havia crescido a partir de uma pequena muda que um pai havia lhe dado, transformando-se em uma folhagem robusta que havia testemunhado inúmeras lições. Esta é a rosa, disse ela, colocando a planta na janela onde sempre viveu. Um pai me deu há anos, dizendo que, como o ensino, ela ficaria mais forte e bonita com o tempo e os cuidados. Ela viu todos os alunos que se sentaram nestas cadeiras, testemunhou cada descoberta, cada luta, cada triunfo. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas ao aceitar o presente simbólico. Prometo cuidar bem dela. E ela cuidará de você, respondeu Evelyn. Houve noites em que fiquei até tarde, estressada por um dia difícil ou por um aluno com dificuldades. E olhar para a rosa me lembrava que o crescimento leva tempo, paciência e cuidado. Ela fará o mesmo por você. Enquanto se preparavam para sair,
Evelyn deu uma última olhada na sala de aula que havia sido sua segunda casa. A luz da tarde entrava pelas janelas, iluminando partículas de poeira dançando no ar. A mesma luz que havia brilhado em dezenas de milhares de lições, centenas de demonstrações, inúmeros momentos de descoberta. Na manhã seguinte, Evelyn acordou em seu apartamento com um som incomum, cantos no corredor. Ela abriu a porta e encontrou um pequeno grupo de seus ex-alunos de vários anos, liderados por Miguel Rodrigues, a quem ela havia ensinado 15 anos atrás e que agora morava no prédio. Dona Evelyn, Miguel chamou sorrindo amplamente. Viemos fazer uma serenata para a senhora em seu primeiro dia de aposentadoria oficial. O grupo lançou uma interpretação ligeiramente desafinada, mas entusiasmada, de You've Made It, com letras que eles claramente escreveram sozinhos. Os vizinhos emergiram de seus apartamentos, alguns participando dos aplausos, outros enxugando as lágrimas com a tocante demonstração. Dona Chen apareceu com uma bandeja de doces de café da manhã. Eu fiz isso para todos, anunciou ela. Um café da manhã de comemoração para nossa celebridade do bairro. A festa improvisada no corredor era tudo o que Evelyn nunca soube que queria. Enquanto eles compartilhavam o café da manhã e histórias, ela se maravilhou com a forma como seu impacto havia se espalhado de maneiras que ela nunca imaginara. Miguel agora era assistente social, inspirado por seu ensino a trabalhar com jovens desfavorecidos. Sarah Chen, neta da Dona Chen, havia se tornado enfermeira pediátrica, creditando a paciência e a bondade de Evelyn com os alunos doentes por mostrar a ela como cuidar dos outros. Você nos ensinou mais do que leitura e matemática, disse Miguel quando a reunião começou a se dispersar. Você nos ensinou que importávamos, que nossos sonhos eram válidos, que alguém acreditava em nós. Isso é algo que carregamos conosco todos os dias. O escritório da Fundação zumbia de atividade quando Evelyn chegou. O espaço do armazém convertido havia sido transformado em um centro de inovação educacional. As paredes exibiam histórias de sucesso de todo o mundo. Fotos de novas escolas na zona rural da África, professores cursando doutorado nas áreas mais carentes da América, laboratórios de tecnologia estabelecidos em distritos subfinanciados na América Latina. Sua assistente, Jennifer, a cumprimentou com uma pilha de inscrições para revisar. Recebemos mais de 3.000 inscrições só este mês, relatou ela, animada. E os pedidos de entrevista estão aumentando. O Fantástico quer um segmento de acompanhamento sobre o impacto internacional da Fundação. Evelyn se acomodou em sua mesa, a mesma mesa simples de carvalho que ela havia usado em sua sala de aula, agora transplantada para este cenário maior. Ela a preferia aos móveis executivos que Dário havia oferecido, encontrando conforto em sua superfície familiar, desgastada por décadas de uso. A primeira inscrição que ela revisou foi de uma professora em uma área rural de Minas Gerais, que precisava de fundos para levar conectividade à internet para sua escola de uma sala só. A segunda foi de uma educadora em São Paulo que trabalhava com refugiados, solicitando recursos para programas de imersão linguística. Cada história representava uma vida dedicada ao serviço, um sonho adiado por restrições financeiras, uma paixão pelo ensino ardendo forte apesar dos obstáculos. Enquanto ela trabalhava, Dário chegou com um relatório que a fez arregalar os olhos. O efeito cascata continua a impressionar, disse ele, puxando uma cadeira. Rastreamos os caminhos de carreira de professores que receberam verbas em nosso primeiro ano. 78% implementaram programas que beneficiam diretamente mais de 50.000 alunos. 42% orientaram outros educadores. E 15% passaram a exercer funções de liderança, onde estão defendendo mudanças sistêmicas em seus distritos. É exatamente o que esperávamos, suspirou Evelyn. Professores empoderando professores, criando ondas de mudança que se estendem muito além de qualquer sala de aula individual. Sua conversa foi interrompida por Jennifer, que trouxe uma entrega especial, um pacote com carimbo do Japão. Dentro, Evelyn encontrou um grow de origami lindamente feito com páginas de planos de aula, junto com uma carta em inglês cuidadoso, de Hiroko Tanaka, uma professora de Osaka
que havia recebido uma de suas primeiras verbas internacionais. A carta descrevia como o financiamento havia permitido que ela criasse um programa inovador de integração de artes que havia transformado a cultura de sua escola. Os resultados dos testes haviam melhorado drasticamente, mas, mais importante, o engajamento e a criatividade dos alunos haviam florescido. O programa havia sido adotado por 20 outras escolas na província e Hiroko havia sido convidada a se apresentar na Conferência Nacional de Educação. "Ela diz algo lindo aqui", murmurou Evelyn lendo em voz alta. "Sua bondade cruzou oceanos para nos alcançar. Agora nosso sucesso cruzará oceanos para inspirar os outros. O círculo do ensino continua, geração após geração, professor após professor, coração a coração." Lágrimas embaçaram sua visão quando ela cuidadosamente colocou o grow em sua mesa, ao lado de uma foto de seus alunos atuais. A última turma que ela ensinaria em uma sala de aula tradicional, mas certamente não as últimas crianças cujas vidas ela tocaria. A tarde trouxe uma visita inesperada. Antônio, o menino que fizera um discurso tão comovente em sua cerimônia de aposentadoria, apareceu na porta com sua mãe, ambas radiantes de empolgação. "Dona Evelyn", ele exclamou em inglês que havia melhorado drasticamente nos últimos meses, "eu ganhei o concurso de redação da cidade." Sua mãe, radiante de orgulho, apresentou um certificado com o selo da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. A redação que conquistou o primeiro lugar se intitulava "Minha Professora, Minha Heroína" e detalhava como Evelyn não só o ensinara inglês, mas também lhe mostrara que sua voz importava. Enquanto conversavam, Antônio mencionou algo que deixou Evelyn chocada. "Eu quero ser professor como a senhora", disse ele simplesmente. "Ajudar crianças como eu." A profunda beleza do momento a dominou. Essa criança, que havia chegado assustada e com dificuldades há apenas alguns meses, agora sonhava em ensinar os outros. O ciclo estava continuando, assim como havia sido com Dário, assim como seria com inúmeros outros alunos cujas vidas haviam sido tocadas por educadores dedicados. Naquela noite, Evelyn se encontrou na ponte estaiada, observando o pôr do sol, pintar o lago com laranjas e rosas brilhantes. O horizonte de São Paulo se erguia contra o céu, suas luzes começando a cintilar à medida que a escuridão se aproximava. Em algum lugar naquela cidade extensa, os professores estavam terminando seu primeiro dia de planejamento de verão, pensando em maneiras melhores de alcançar seus alunos no outono. Seu telefone tocou com uma mensagem de texto do Dr. Williams. "A Rosa está prosperando em sua nova sala de aula. Maria diz que ela fala com ela todas as manhãs antes da chegada dos alunos, pedindo sabedoria e paciência. Achei que isso a faria sorrir." Evelyn sorriu, imaginando a jovem professora continuando uma tradição que a sustentara por décadas de desafios. A planta sobreviveria a todos eles, testemunhando geração após geração de educadores que encontraram força em pequenos rituais e momentos silenciosos de conexão. Um ano depois, o segundo aniversário do incidente no banco chegou com a pompa que Evelyn ainda não se sentia totalmente à vontade. A Folha de São Paulo declarou ser o Dia Evelyn Patterson, apresentando uma sessão especial sobre o impacto global da fundação. O prefeito a presenteou com a chave da cidade e o governador emitiu uma proclamação reconhecendo suas contribuições para a educação. Mas a celebração que mais significou para ela foi menor, mais pessoal. Dário havia providenciado para que seus ex-alunos se reunissem na Escola Municipal Roosevelt, agora transformada graças ao financiamento da fundação. A escola apresentava novos laboratórios de tecnologia, uma extensa biblioteca e salas de aula equipadas com as mais recentes ferramentas educacionais. Evelyn percorreu os corredores que antes abrigavam sua própria sala de aula, agora repletos de exposições, mostrando as conquistas dos alunos e as inovações dos professores apoiadas pela Fundação. Cada história de sucesso representava não apenas a melhoria acadêmica, mas vidas transformadas, potenciais realizados, sonhos tornados possíveis. No auditório,
Ela ficou surpresa ao encontrar Vitória Reis entre os presentes. A ex-gerente do banco se aproximou hesitante, sua aparência de alguma forma mais suave, seus ternos caros substituídos por roupas casuais que falavam de trabalho voluntário e envolvimento comunitário. Estou dando aulas particulares no centro de alfabetização, explicou Vitória. Tornou-se minha paixão, ajudar adultos que perderam oportunidades educacionais na juventude. Seu exemplo me mostrou que nunca é tarde demais para mudar, para encontrar um propósito ao servir os outros. Elas se abraçaram, duas mulheres que trilharam caminhos tão diferentes para chegar a este momento de respeito e compreensão mútuos. Ao seu redor, o auditório se encheu de vozes em vários idiomas: inglês, espanhol, árabe, mandarim, representando a diversidade de alunos e famílias cujas vidas foram tocadas pelo trabalho da Fundação. O programa começou com os alunos atuais, apresentando músicas e recitações em homenagem ao Dia Evelyn Patterson. Suas apresentações entusiásticas, às vezes desafinadas, lembraram-na de milhares de apresentações semelhantes que ela havia assistido ao longo dos anos, cada uma celebração de jovens encontrando suas vozes. Dr. Williams pegou o microfone para compartilhar estatísticas que falavam da transformação. As notas na Escola Municipal Roosevelt haviam melhorado em 40%. A frequência estava em seu nível mais alto. E o mais notável, 75% dos alunos da 8ª série que se formaram foram aceitos nas escolas de ensino médio de sua primeira escolha. Mas os números não contam toda a história, continuou ele. O que importa é a cultura de esperança e possibilidade que Dona Evelyn cultivou aqui. Os alunos sabem que são valorizados, os professores se sentem apoiados e as famílias veem a educação como um caminho para sonhos realizados, em vez de sonhos adiados. Maria Santos, agora em seu 3º ano ensinando na antiga sala de aula de Evelyn, compartilhou como o programa de mentoria da Fundação a conectou com educadores experientes em todo o país. Nunca me sinto sozinha diante dos desafios, disse ela. Faço parte de uma rede de professores que se apoiam, compartilham recursos e celebram os sucessos uns dos outros. A surpresa da noite veio quando Dário se levantou para fazer um anúncio. A Fundação recebeu sua maior doação, até o momento, começou ele, de um benfeitor anônimo que se inspirou na história da Dona Evelyn. Este presente, 50 milhões de reais, nos permitirá estabelecer dotações permanentes para o apoio aos educadores em todos os estados. A plateia irrompeu em aplausos enquanto Evelyn ficava chocada. A magnitude de tal generosidade, os efeitos em cascata que ela criaria, os professores cujas vidas seriam mudadas, era quase demais para compreender. Mas talvez o momento mais comovente tenha vindo perto do fim, quando a rosa, a planta que Evelyn havia deixado para trás, foi trazida em uma pequena mesa. Agora enorme, com gavinhas alcançando o teto, ela havia se tornado um símbolo de crescimento e permanência na sala de aula. A rosa já cuidou de 4 professores diferentes, explicou Maria. Cada um adicionou algo ao seu cuidado e ela floresceu. Assim como o legado do ensino, ele se fortalece a cada pessoa que o atende. Quando o programa formal terminou e as pessoas se reuniram para se refrescar, Evelyn se viu cercada por rostos de todas as épocas de sua carreira. Havia o Timóteo, que lutara com a leitura na 2ª série e agora era um jornalista de sucesso. Havia a Sara, que era terrivelmente tímida, até que Evelyn a ajudasse a encontrar sua voz e agora era defensora pública. Havia o Marcos, que parecia destinado a problemas até que Evelyn visse seu potencial e ajudasse a canalizar sua energia para esportes e liderança estudantil. Agora, ele era treinador do ensino médio e mentor de jovens em risco. Cada conversa era uma janela para as vidas que ela havia ajudado a moldar, sonhos que ela havia ajudado a nutrir, potencial que ela havia ajudado a desbloquear. A linha de conexão correu forte, apesar dos anos e da distância, unindo todos àquela sala de aula onde eles haviam aprendido pela primeira vez que importavam. Tarde da noite, sozinha em seu apartamento, Evelyn sentou-se cercada por cartões, cartas e fotos da celebração do dia. Seu telefone continuava a vibrar com mensagens de todo o mundo.
professores agradecendo a ela, alunos compartilhando conquistas, organizações prometendo apoio à educação. Ela pegou uma foto da noite, mostrando-a cercada por alunos atuais na Escola Municipal Roosevelt. Seus rostos brilhavam com a mesma emoção, curiosidade e esperança que ela havia visto em milhares de crianças ao longo das décadas. Os métodos de ensino podem evoluir. A tecnologia pode mudar, mas aquela faísca fundamental de potencial em cada criança permaneceu constante. Uma batida suave em sua porta interrompeu suas reflexões. Ela a abriu para encontrar Dona Chen, agora com seus 80 anos, mas ainda ágil, segurando um prato de mooncakes. Achei que você estivesse muito animada para comer, disse Dona Chen com um sorriso cúmplice. Dias importantes precisam de nutrição adequada. Elas se sentaram juntas na mesa da cozinha de Evelyn, compartilhando os doces e o chá de ervas que Dona Chen havia trazido. O apartamento estava silencioso, exceto pelo tic-tac suave de um relógio e os sons distantes da cidade lá embaixo. Sabe, disse Dona Chen pensativamente, moro neste prédio há 40 anos. Eu vi professores irem e virem, mas nunca vi um mudar o mundo como você fez. Eu não mudei o mundo, protestou Evelyn gentilmente. Eu apenas fiz meu trabalho. Ah, mas é exatamente por isso que você mudou tudo, respondeu Dona Chen. Você mostrou que fazer seu trabalho com amor, dedicação e propósito pode transformar não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. Você provou que a influência de um professor pode se espalhar por gerações. Elas se sentaram em silêncio, confortável por um momento antes que Dona Chen continuasse. Minha neta Sarah, você se lembra aquela que se tornou enfermeira? Ela está implementando um programa em seu hospital inspirado em sua fundação. Eles estão criando sistemas de apoio para os trabalhadores da saúde, reconhecendo que cuidar dos cuidadores lhes permite servir melhor aos outros. Evelyn sorriu. O princípio estava se espalhando além da educação, tocando outras áreas dedicadas ao serviço. A ideia de que aqueles que doam aos outros merecem apoio e reconhecimento estava enraizando-se de maneiras que ela nunca havia imaginado. Quando Dona Chen se preparou para sair, ela parou na porta. Me prometa uma coisa, disse ela suavemente. Me prometa que você escreverá um livro, não sobre a fundação ou o incidente no banco, mas sobre os anos na sala de aula, sobre o que você aprendeu com todas aquelas crianças. O mundo precisa dessas histórias. Depois que sua vizinha saiu, Evelyn se viu parada em sua janela, olhando para as luzes da cidade. Em algum lugar por lá, trabalhadores do turno da noite estavam indo para empregos que mantinham a sociedade funcionando. Guardas de segurança protegiam edifícios, enfermeiras cuidavam de pacientes, zeladores limpavam escritórios. E pela manhã os professores abririam suas salas de aula e começariam mais um dia de formação de jovens mentes. Ela pensou na sugestão de Dona Chen de escrever um livro. Havia tantas histórias, momentos de descoberta quando alunos com dificuldades de repente entendiam, exemplos de bondade inesperada que mudaram trajetórias, vitórias silenciosas que nunca foram manchetes, mas mudaram vidas para sempre. Virando para seu computador, ela abriu um novo documento e começou a digitar. Capítulo 1. O menino que não conseguia ler. O nome dele era Kevin, e ele se sentava na última fileira com os braços cruzados, a raiva irradiando de seu pequeno corpo como calor de um radiador. As palavras fluíram enquanto ela se lembrava daquele primeiro aluno difícil que a ensinou tanto quanto ela o ensinou. Os desafios que ele enfrentou, a paciência exigida, a descoberta que veio após meses de luta, tudo isso pintou um quadro de por que o ensino importava, por que a atenção individual era crucial, porque desistir nunca era uma opção. Horas se passaram enquanto ela escrevia, cada capítulo focado em um aluno diferente ou em uma lição aprendida. Ela escreveu sobre a menina que lhe ensinara que a gentileza podia romper qualquer barreira, sobre o menino cuja criatividade florescera, assim que alguém notasse seus dons, sobre as lutas e triunfos que haviam definido sua carreira. O amanhecer estava surgindo sobre São Paulo quando ela finalmente parou de digitar. Seus dedos cãibras, mas seu coração cheio. O livro seria seu próximo projeto,
uma maneira de compartilhar a sabedoria acumulada em décadas na sala de aula. Seria uma carta de amor ao ensino, uma homenagem a todos os educadores que trabalharam incansavelmente com pouco reconhecimento e um lembrete de que as ações individuais podem, de fato, mudar o mundo. 3 anos após o incidente no banco que mudou tudo, Evelyn estava diante de uma sessão conjunta do Congresso Nacional, convidada a falar sobre a reforma da educação. A Câmara estava lotada de senadores e deputados, sua atenção voltada para esta mulher humilde, que de alguma forma se tornou a consciência da educação brasileira. Ela usava um vestido azul simples, elegante, mas não ostentoso, profissional, mas acessível. Em sua mão, ela segurava anotações escritas em fichas, um hábito de seus dias de professora que ela nunca havia abandonado. As mesmas mãos que haviam corrigido incontáveis provas e escrito em milhares de lousas, agora se preparavam para se dirigir às pessoas mais poderosas da nação. Excelentíssimos membros do Congresso Nacional, ela começou, sua voz clara e forte. Estou aqui hoje não como especialista em políticas ou orçamentos, mas como alguém que passou 40 anos nas salas de aula do Brasil. Estou aqui para falar pelos milhões de educadores que trabalham incansavelmente todos os dias para preparar nossos filhos para o futuro. A Câmara estava excepcionalmente silenciosa. O típico mexer e as conversas paralelas foram substituídas por atenção focada. Atrás dela, as telas exibiam imagens de salas de aula. Algumas brilhantes e bem equipadas, outras mostrando tinta descascada e livros didáticos desatualizados, todos testemunhos das vastas disparidades nos recursos educacionais. Quando comecei a ensinar na década de 1960, continuou Evelyn, acreditava que boas intenções e trabalho duro eram suficientes. Fiquei até tarde para ajudar os alunos com dificuldades. Gastei meu próprio dinheiro em materiais. Fiz reuniões com pais que não podiam pagar babás ou folgas do trabalho, e pensei que isso era simplesmente o que os professores faziam. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras afundarem. Levou décadas para eu entender que, embora a dedicação individual seja crucial, o apoio sistêmico é igualmente importante. Os professores não podem e não devem ter que arcar com todo o peso de educar as crianças de nossa nação. A apresentação continuou com dados do trabalho da Fundação. Estatísticas mostrando resultados estudantis aprimorados quando os professores recebiam apoio adequado, evidências dos efeitos positivos dos programas de mentoria, estudos de caso demonstrando o poder do reconhecimento e da apreciação na retenção de professores. Mas as estatísticas sozinhas não foram o que comoveu o público. Foram as histórias que Evelyn teceu ao longo de sua apresentação, histórias de professores que transformaram vidas, alunos que superaram probabilidades incríveis, comunidades que foram revitalizadas por meio da educação. Ela falou sobre Jennifer Walsh, uma professora na região da Chapada Diamantina, que usou os fundos da Fundação para estabelecer um laboratório de aprendizado móvel que trouxe oportunidades educacionais para crianças em áreas remotas. De Carlos Rivera, um educador em Itaquera, que criou um programa extracurricular que manteve as crianças engajadas e longe das ruas, reduzindo a delinquência juvenil em seu bairro em 60%. De Sarah Two Eagles, uma professora na terra indígena do Xingu, que desenvolveu um currículo que honrava a cultura indígena brasileira, enquanto preparava os alunos para a faculdade e carreiras. Esses educadores não precisavam de permissão para se importar, explicou Evelyn. Eles precisavam de recursos, apoio e reconhecimento. Quando fornecemos esses elementos, coisas notáveis aconteceram. Ela concluiu com uma história pessoal, que emocionou muitos na plateia. A história de Lisa Thompson, uma professora que havia perdido o marido em serviço militar e estava lutando para sobreviver enquanto cuidava de 3 filhos e uma sala de aula cheia de alunos. Uma verba da Fundação não só forneceu alívio financeiro, mas também conectou Lisa a uma rede de apoio que a ajudou durante o período mais sombrio de sua vida. Lisa ainda está ensinando, disse Evelyn, sua voz embargada pela emoção. Mas mais do que isso, ela está prosperando. Seus alunos superam consistentemente as médias estaduais,
não porque ela seja uma professora sobre-humana, mas porque ela recebeu o apoio que todo educador merece. A ovação de pé durou quase 5 minutos. Enquanto Evelyn estava no pódio, olhando para líderes poderosos emocionados até as lágrimas, ela sentiu o peso da possibilidade. A mudança estava chegando. Lentamente, às vezes com relutância, mas inevitavelmente. Nos meses que se seguiram, a ação do Congresso provou que seu otimismo era justificado. A Lei de Apoio à Educação, Evelyn Patterson, forneceu financiamento federal para programas de apoio aos professores, estabeleceu redes de mentoria para novos educadores e criou incentivos de desempenho baseados não apenas em resultados de testes, mas em medidas holísticas de crescimento e engajamento dos alunos. O livro que Dona Chen a incentivou a escrever, intitulado Sementes de Esperança, Lições de 4 décadas na sala de aula, tornou-se um best-seller, com os lucros financiando bolsas de estudo para aspirantes a professores. Clubes de leitura foram formados em escolas de todo o país, com educadores discutindo os capítulos e compartilhando suas próprias experiências. Mas talvez o desenvolvimento mais satisfatório tenha sido a rede de Escolas Evelyn, instituições que abraçaram os princípios defendidos pela Fundação. Essas escolas priorizaram o bem-estar dos professores, investiram em desenvolvimento profissional contínuo e criaram culturas onde educadores e alunos pudessem prosperar. 5 anos após aquele dia crucial no banco, Evelyn se viu de volta ao local onde tudo começou, embora o próprio banco tivesse sido transformado. O prédio do Banco do Brasil agora abrigava o Centro de Excelência Educacional Evelyn Patterson, completo com salas de aula, instalações de pesquisa e um museu dedicado à história e ao futuro do ensino. Dário a encontrou na entrada, seu cabelo agora tocado por grisalhos, mas seu sorriso tão caloroso quanto sempre. Atrás dele estava sua filha Sara, agora a doutora Sara Matos, principal pesquisadora em psicologia educacional e defensora apaixonada do apoio aos professores. Pronta para ver o que construímos? Perguntou Dário, oferecendo a Evelyn o braço. Eles visitaram as instalações juntos, Evelyn maravilhada com a transformação. Onde antes ficavam os guichês, telas interativas agora exibiam métodos de ensino inovadores. O antigo cofre do banco havia sido convertido em um espaço de estudo silencioso, onde os educadores podiam pesquisar e colaborar. O mais comovente de tudo, o local onde ela havia permanecido esperando, sendo ignorada e esquecida, agora apresentava uma estátua de bronze intitulada A Professora Paciente, uma figura com um casaco surrado, dignidade intacta apesar da adversidade. No auditório do centro, uma reunião já estava em andamento. Centenas de educadores de todo o mundo haviam vindo a São Paulo para a conferência inaugural Empoderamento Docente Global. Ao entrar, conversas em dezenas de idiomas preenchiam o ar, um testemunho de quão longe sua mensagem havia se espalhado. Dr. Williams aproximou-se com um grupo de alunos atuais da Escola Municipal Roosevelt, todos usando camisetas com a frase Os Filhos da Rosa, em homenagem à planta que ainda prosperava em sua escola. Dona Evelyn, chamou Maria, a aluna cuja família havia chegado da Guatemala apenas 2 anos antes. Quero ser professora como a senhora quando crescer. Evelyn se ajoelhou na altura de Maria, vendo nos olhos brilhantes da menina o mesmo potencial que havia reconhecido em milhares de alunos antes dela. E você será, disse ela com confiança. Você será uma professora incrível porque entende o que significa perseverar, se adaptar, crescer. A cerimônia de abertura começou com uma mensagem em vídeo de professores de todo o mundo, cada um compartilhando como o trabalho da Fundação havia tocado suas vidas. Um professor da zona rural de Bangladesh falou sobre como um laptop fornecido, por meio do programa, havia conectado seus alunos a colegas de todo o mundo. Uma educadora da periferia de São Paulo descreveu como o financiamento para desenvolvimento profissional lhe permitiu concluir seu doutorado enquanto ensinava em período integral. Um membro do corpo docente de uma escola na Síria devastada pela guerra mostrou salas de aula reconstruídas, financiadas por verbas da Fundação, preenchidas novamente com crianças esperançosas. Quando Evelyn foi apresentada,
A ovação foi estrondosa. Ela caminhou lentamente até o pódio, observando os rostos à sua frente. Professores jovens que estavam apenas começando suas carreiras, veteranos com décadas de experiência, administradores, formuladores de políticas, alunos e apoiadores. Quando entrei em um banco há 5 anos, ela começou, eu carregava um cheque que representava a esperança por uma vida melhor. Eu não fazia ideia de que estava realmente carregando algo muito mais valioso, as sementes de um movimento que transformaria a maneira como pensamos sobre a educação, sobre os professores, sobre a sagrada confiança de moldar mentes jovens. Ela falou sobre as mudanças que testemunhou, não apenas o financiamento e o apoio aprimorados, mas a mudança na forma como a sociedade via os professores. As crianças agora falavam sobre se tornarem educadores com o mesmo entusiasmo que antes reservavam para astronautas e atletas. Os pais olhavam para os professores com um respeito renovado. Os políticos cortejavam o voto dos professores, reconhecendo o poder de uma força de trabalho educacional inspirada e empoderada. Mas não estamos apenas construindo escolas melhores, continuou Evelyn, sua voz ganhando força. Estamos construindo comunidades melhores, democracias mais fortes, um futuro mais esperançoso. Cada professor que apoiamos toca dezenas de alunos. A cada ano, esses alunos se tornam pais, líderes inovadores, os efeitos em cascata são infinitos. Ela concluiu com um desafio que se tornaria um grito de guerra para os educadores em todos os lugares. Cada um de vocês volta para suas salas de aula, suas escolas, suas comunidades com uma nova missão. Vocês não são apenas professores. Vocês são construtores de esperança, nutridores de sonhos, moldadores do futuro. Vocês são os arquitetos do amanhã, e o mundo precisa dos edifícios que só vocês podem projetar. À medida que a conferência continuou nos dias seguintes, grupos de trabalho se formaram para abordar desafios específicos. A Fundação anunciou novas iniciativas, um programa global de intercâmbio de professores, microverbas para inovações em sala de aula, uma plataforma digital conectando educadores em todo o mundo. Mas, além dos programas e políticas, algo mais profundo estava acontecendo. Uma cultura de respeito pela educação estava enraizando-se. Surgiram histórias de ex-alunos se tornando professores, inspirados por educadores que haviam acreditado neles. Líderes empresariais começaram a investir na educação, não apenas por meio de doações, mas também por meio de parcerias com escolas de maneiras significativas. As comunidades começaram a celebrar seus professores locais com o mesmo fervor que demonstravam por suas equipes esportivas. No último dia da conferência, Evelyn visitou a Escola Municipal Roosevelt pela última vez. A escola estava em funcionamento e ela caminhou pelos corredores familiares, espiando nas salas de aula, onde novas gerações de alunos estavam aprendendo, crescendo, descobrindo seu potencial. Em sua antiga sala de aula, Maria Santos, agora, em seu 7º ano de ensino, estava conduzindo uma aula sobre justiça social, usando a história da Fundação como um estudo de caso de como os indivíduos podem criar mudanças sistêmicas. Os alunos da 4ª série atuais ouviram com atenção enquanto ela descrevia como a dignidade de uma professora diante da discriminação havia provocado um movimento global. A rosa, a planta que ela havia deixado para trás, ainda prosperava, na janela, agora acompanhada por uma coleção de suculentas contribuídas por vários professores ao longo dos anos. Uma placa ao lado das plantas dizia: como nossos alunos todos crescemos em nosso próprio ritmo, mas com os devidos cuidados e atenção, todos nós florescemos. Evelyn entrou silenciosamente na parte de trás da sala de aula, ouvindo enquanto os alunos discutiam como poderiam fazer mudanças positivas em suas próprias comunidades. Um menino falou sobre como iniciar um programa de alfabetização para os moradores idosos em seu bairro. Uma menina compartilhou seu plano de criar uma coleção de histórias multilingües, celebrando a diversidade de São Paulo. Depois da aula, os alunos notaram Evelyn e correram para cumprimentá-la. Eles a bombardearam com perguntas sobre sua autobiografia, pediram conselhos sobre seus projetos de justiça social
e compartilharam seus sonhos para o futuro. Vários declararam sua intenção de se tornarem professores, inspirados pelas mudanças que haviam testemunhado em sua escola. Quando Evelyn se preparava para sair, um aluno, um menino quieto chamado Davi, se aproximou hesitante. Dona Evelyn, disse ele suavemente, minha mãe diz que a senhora é a razão pela qual os professores estão felizes agora. Ela sorriu, lembrando-se de outro menino tímido décadas atrás que precisava de encorajamento extra para falar. Os professores sempre foram capazes de ser felizes, respondeu ela. Só precisávamos que o mundo se lembrasse de como nosso trabalho é importante. A senhora está feliz? Davi perguntou com a franqueza que apenas as crianças possuem. Evelyn considerou a pergunta seriamente. Estou realizada, disse ela finalmente. Há uma diferença. A felicidade vai e vem. Mas a realização, saber que sua vida fez uma diferença significativa, isso permanece com você para sempre. Naquela noite, Evelyn ofereceu um pequeno jantar em seu apartamento para a equipe central que havia construído, a fundação. Dário estava lá com sua família, Dr. Williams com sua esposa, Jennifer, sua assistente, com seu marido e várias outras figuras-chave que haviam ajudado a transformar sua história pessoal em um movimento global. Compartilharam não apenas uma refeição, mas memórias, de longas noites dedicadas ao desenvolvimento de programas, de vitórias grandes e pequenas, de desafios superados por meio de persistência e colaboração. A conversa variou de detalhes, de políticas a anedotas pessoais, de histórias de sucesso a lições aprendidas. Quando a sobremesa foi servida, Dário se levantou para propor um brinde. A dona Evelyn, ele começou, que nos ensinou que a dignidade de uma pessoa pode inspirar uma geração, que a dedicação de um professor pode mudar o mundo, que a gratidão de um aluno pode construir um legado. Os brindes soaram ao redor da mesa enquanto outros brindes seguiram. Dr. Williams falou sobre a transformação nas escolas. Jennifer mencionou as cartas de gratidão que chegavam diariamente de todo o mundo. Sarah Matos discutiu pesquisas que mostravam melhores resultados educacionais em países onde o apoio aos professores havia aumentado. Mas foi Dona Chen, convidada como membro honorário da família, quem ofereceu a homenagem mais comovente. Na cultura chinesa, disse ela, sua voz tremendo levemente com a idade e a emoção, temos um ditado. Um professor por um dia é como um pai por toda a vida. Você, Evelyn, foi professora por milhares de dias, uma mãe para incontáveis crianças. Seu legado viverá muito depois que todos nós formos. Quando a noite chegou ao fim e os convidados partiram, Evelyn ficou em sua varanda olhando para o horizonte de São Paulo. As luzes da cidade cintilavam como estrelas presas à terra, cada janela representando vidas sendo vividas, sonhos sendo perseguidos, futuros sendo escritos. 10 anos haviam se passado desde aquele momento crucial no banco. O que havia começado como uma experiência humilhante havia se transformado em um movimento global que havia tocado milhões de vidas. Os professores eram agora uma profissão respeitada em todo o mundo. Os alunos estavam recebendo melhor educação em escolas bem apoiadas. As comunidades estavam mais fortes, mais coesas, mais esperançosas. Mas para Evelyn, a verdadeira medida do sucesso não estava nas estatísticas ou nos elogios. Estava nas cartas que ela recebia de ex-alunos realizando seus sonhos, nos relatórios de métodos de ensino inovadores, sendo implementados globalmente, na visão de jovens escolhendo a educação como seu caminho profissional com orgulho e entusiasmo. Seu telefone tocou com uma mensagem de texto de Antônio, seu ex-aluno, que agora estava no ensino médio. Dona Evelyn dizia, estou me candidatando à faculdade de educação. Quero seguir seus passos e mudar vidas como a senhora mudou a minha. Obrigado por acreditar em mim. As lágrimas turvaram sua visão quando ela digitou de volta. Você já está mudando vidas, Antônio. Ao escolher ensinar, você garante que o ciclo continue. O mundo está esperando pelo que você tem a oferecer. Enquanto se preparava para a cama naquela noite, Evelyn refletiu sobre a jornada inesperada que sua vida havia tomado. Ela havia começado sua carreira com sonhos simples, ajudar as crianças a aprender,
fazer a diferença um aluno de cada vez. Ela nunca havia imaginado que seu compromisso com esses objetivos humildes acabaria por remodelar como a sociedade valorizava a educação. O banco havia sido demolido anos atrás, substituído por um prédio moderno que abrigava os escritórios da fundação. Mas às vezes, ao passar pelo local, Evelyn quase podia ver sua versão mais jovem parada naquele balcão de mármore, segurando aquele cheque precioso, suportando a humilhação que acabaria se tornando o catalisador da transformação. Ela tirou um diário desgastado, um que ela havia mantido ao longo de sua carreira de professora, e escreveu sua última entrada. Hoje marca o fim de um capítulo e o início de outro. Entrei na educação jovem e idealista, acreditando que poderia mudar o mundo uma criança de cada vez. Enfrentei anos de luta, de ser desvalorizada e ignorada, de me perguntar se meus esforços importavam. Mas persisti, porque as crianças precisavam de mim, porque ensinar não era apenas minha profissão, mas meu chamado. Naquele dia no banco, quando fiquei ali dispensada e humilhada, pensei que havia chegado ao fundo do poço. Eu não fazia ideia de que era, na verdade, uma plataforma de lançamento para alturas que eu nunca poderia ter imaginado. Deus, o destino ou uma simples coincidência, colocou Dário naquele saguão exatamente no momento certo. Mas foi a fundação que construímos juntos, enraizada no respeito pelos educadores e na crença no poder do ensino, que criou uma mudança duradoura. Amanhã começa uma nova fase. Aos 78 anos, eu poderia descansar sobre meus louros, aproveitar os frutos de nosso sucesso. Em vez disso, escolho continuar servindo. A fundação está em mãos capazes. O movimento ganhou um impulso imparável. Agora volto para onde tudo começou, a sala de aula. Vou ensinar novamente, não em uma escola, mas em um centro de alfabetização, trabalhando com adultos que nunca tiveram as oportunidades educacionais que mereciam. Vou orientar crianças cujos pais não podem pagar ajuda extra. Vou orientar jovens professores, transmitindo tudo o que aprendi sobre a arte sagrada da educação. Porque no final, é isso que eu sou e sempre serei, uma professora. Não por causa de títulos ou reconhecimento, mas porque em algum lugar dentro de mim queima uma chama inextinguível que se acende quando as mentes são abertas, quando a compreensão surge, quando o potencial é realizado. O círculo continua. Os alunos se tornam professores, os professores inspiram os alunos, e a esperança se espalha como ondulações na água, tocando as margens que talvez nunca vejamos, mas confiando que as ondas alcançarão todos da mesma forma. A todos que lerem isso nos próximos anos, lembrem-se de que vocês têm o poder de mudar vidas, seja você professor em uma sala de aula, pai em casa, ou simplesmente alguém que se importa com a próxima geração, você importa. Sua bondade, sua paciência, sua crença nos outros podem transformar não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras, até mesmo o próprio mundo. Nunca subestime o impacto de um único momento de compaixão. Nunca duvide que seus esforços importam. E nunca se esqueça de que todos somos professores e alunos, cada um capaz de aprender e crescer até nosso último dia. O melhor ainda está por vir. Evelyn fechou o diário e o colocou na gaveta da mesa de cabeceira, ao lado de décadas de volumes semelhantes, documentando sua jornada na educação. Amanhã traria novos desafios, novas oportunidades de servir, novas vidas para tocar. Enquanto ela adormecia, ela sorriu com a ideia de que em algum lugar de São Paulo, no Brasil, no mundo, havia professores que ficavam acordados até tarde para corrigir provas, preparar aulas, preocupar-se com seus alunos. Eles não estavam mais sozinhos. Em sua dedicação, não estavam mais desvalorizados em seu serviço. O movimento continuaria muito depois que ela se fosse, levado adiante por todas as vidas que ela havia tocado, todos os educadores que ela havia inspirado, todos os alunos que haviam aprendido que eles importavam. As sementes de esperança que ela havia plantado cresceriam em florestas de possibilidades, abrigando gerações de alunos ainda por vir. E nas salas de aula ao redor do mundo, plantas de rosas continuariam a crescer nas janelas, cuidadas por mãos cuidadosas,
observando o trabalho sagrado da educação, lembrando a cada professor que, como a própria Rosa, o melhor crescimento acontece com paciência, cuidado e fé inabalável no potencial. O ciclo se completou, mas está apenas começando. Parabéns! Digite 7 nos comentários para eu saber que você ficou comigo até o final. Deixe um like e se inscreva. Mas só se você realmente gostar do que eu faço por aqui. Até a próxima!